Oi, gente, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque ontem de noite, antes de dormir, eu tava vindo várias coisas na minha cabeça, só que eu não podia fazer um vídeo naquele horário porque tava todo mundo dormindo. Mas eu escrevi o que eu gostaria de falar, eu vou ler aqui pra vocês. E essa vontade de falar isso veio porque eu tô vendo muitas pessoas que estavam aí, digamos assim, acordados, né, no caminho de Deus, próximo da palavra, de alguma forma pregando, de alguma forma aprendendo ou tentando aprender cada vez mais, mas estava ali genuinamente e sinceramente ali do lado do Criador, das coisas de Deus, das coisas do céu. E essas pessoas estão vindo a se corromper. Eu já vi algumas notícias, assim, que vem no celular da gente, às vezes, aleatória. Já vi duas pessoas famosas que estavam próximas de Deus, do reino dos céus. E aí, elas são enganadas pelo homem, pelas mentiras. E elas caem no pecado novamente, pior do que era antes. Tem youtubers que antes pregavam a palavra de Deus, virou ateu. Tem youtuber que estava pregando uma coisa, agora está pregando completamente ao contrário, falando que a Bíblia é uma mentira, falando coisas contra o Criador, falando coisas contra Jesus, falando coisas contra os apóstolos. Então tem muita gente que estava no caminho da luz e está voltando ao caminho das trevas. E isso é muito triste de ver, porque assim como Deus dá a visão para você, a visão espiritual, Ele também tira, e você nem percebe que perdeu. Então, eu vou ler aqui um texto que eu escrevi ontem, que era o que eu iria falar no vídeo, se eu pudesse gravar, tá bom? Mas eu escrevi aqui para não perder nada do que estava na minha cabeça, então vamos lá. Se alguma vez na sua vida você já teve uma experiência com o Criador e sentiu que depois disso você passou a ver o mundo de uma forma completamente diferente do que via antes, eu quero te dizer uma coisa. Por favor, não se deixe afastar do Criador. Não se deixe levar pelo que as pessoas falam, porque elas vão sufocar a sua fé. Elas vão falar tanta coisa na sua orelha que elas vão fazer você desacreditar do que você está vendo. E seu afastamento com Deus pode terminar em você perdendo a bênção espiritual que Ele te deu, que foi a sua visão espiritual para entender as coisas desse mundo. Assim como Ele dá a visão, Ele tira. E se Ele tirar, você nem percebe que perdeu. Perder uma bênção espiritual é muito pior do que perder todas as coisas materiais ou terrenas. Quando a gente perde coisas terrenas, nós estamos passando por provações, igual Jó, que tinha tudo e acabou perdendo bens, família, saúde, mas não se afastou de Yahweh, do nosso Pai, do nosso Criador, e portanto não perdeu sua salvação. Agora, se o Pai tira a bênção espiritual que Ele te deu, acabou, meu amigo. Você volta para a vida vazia que você tinha e nem percebe que saiu da presença do Pai. Você vai ficando cego, você vai fazendo descaso de tudo e o pior é que você não vai nem perceber de tão cego que você está. Isso pode acontecer em um estalar de dedos, então não deixe o Pai que está no céu de lado na sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Aprenda que o Pai quer que você escute a palavra direto da Bíblia. Confirma tudo que os outros falam para você na Bíblia. Estude a Bíblia. Não se deixe sufocar pelo mundo que a gente vive, que está condicionado a te levar para o engano, como se fosse o caminho certo. Se você já viu a verdade uma vez, não se deixe ser tirada essa bênção de você por conta do teu afastamento com o Pai. Eu tenho visto pessoas próximas perderem essa bênção e não há nada mais triste do que ver alguém dando braçadas para o engano. O homem é falho, não confie cegamente no que os outros falam. Confirma na Bíblia para ver se é realmente um bom conselho. Mas o melhor conselho de todos está na palavra do Pai. Não se afaste um só dia da palavra. Escuta a Bíblia em áudio, leia um capítulo por dia, mas não se afaste, porque o mal vai tentar desviar você e você tem até o fim da sua vida para caminhar com Deus todos os dias. Eu te desejo que cada dia você esteja com mais sede de saber sobre o reino dos céus. Foi isso que eu escrevi ontem antes de dormir e eu escrevi para não perder nada do que eu gostaria de falar. Então, se você já teve esse chamado, essa conexão com Deus, essa experiência com Deus, que ela é bem única, quando você tem, você sabe, você sente algo diferente, você sente que você passou a ver o mundo de uma forma completamente diferente.
E se você ainda não sentiu, se aproxime da Bíblia, se aproxime das leituras bíblicas, dos estudos. Só um minutinho. Se aproxime do Pai e não dê ouvidos ao ser humano, porque o ser humano é falho. Às vezes o ser humano é mentiroso e às vezes o ser humano erra sem querer. Às vezes o ser humano também não sabe tudo para passar. Então, quando você receber algum conselho ou a opinião de alguém, confirma na Bíblia, vai procurar na Bíblia os seus propósitos, as suas virtudes, o que as pessoas falam para você, confirma na Bíblia se lá é dessa forma que aquela pessoa falou que o Pai quer de você, porque o que importa nessa vida é o que Yahweh quer da sua vida. E isso você encontra fazendo leitura bíblica, lendo, escutando áudios, tá? Vai no caminho de casa para o trabalho, escutando um áudio bíblico, ou no trabalho se você puder, ou quando chega em casa, lê um capítulo da Bíblia, um versículo que seja, leia de Gênesis a Apocalipse, tenta ler a Bíblia para entender a história, porque existe começo, meio e fim na Bíblia, não adianta pegar um monte de versículo aleatório, tem que ler a história completa. Então, nem que você faça um capítulo por dia e leve mais de um ano para ler a Bíblia, mas leia, você tem até o final da sua vida para ficar em presença com o Pai. Ontem mesmo eu assisti um vídeo de um youtuber que está indo contra a palavra de Deus, tá falando que Deus quase falou isso, né? Que Deus é um ser do mal. Já vi outros youtubers falando coisas absurdas da Bíblia, dando descrédito total à Bíblia, sendo que eram pessoas que estavam na fé, que estavam estudando. Então, e isso acontece por quê? Porque a pessoa deixa se levar pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão aí no mundão, querendo tirar a gente de perto da verdade. Então, se chegar alguém querendo mudar a sua fé no Criador, nem escuta essa pessoa, nem escuta até o final, porque o fato de você dar ouvidos a alguém que está tentando te lubridiar para mentira, vai fazer, devagarinho ali, ele vai trabalhar para que você se afaste do Pai. Então, nem dá ouvidos para quando alguém tenta mudar a sua fé no nosso Messias, a sua fé no Criador, nem dá ouvidos. Porque de tantas pessoas darem ouvidos às pessoas erradas, elas perderam a maior bênção que elas ganharam do Pai de graça, que é essa visão espiritual, que é esse chamado, que é essa experiência com Deus. E veja bem, se você teve essa experiência com Deus, aí vamos dizer, quando era criança, ou quando era adolescente, ou jovem, ou adulto, ou já mais uma idade avançada, lembre-se que você tem até o fim da sua vida para caminhar todos os dias com Deus. Então, a gente fala assim, puxa vida, que nem aconteceu comigo. Só fui perceber essas coisas com 32 anos, olha por quanto tempo que eu vivi no engano. Mas vamos supor que eu morra com 80 anos, eu ainda tenho praticamente 50 anos pela frente para caminhar todos os dias com o Pai, sem me afastar um só dia. Então, os 30 anos que você viveu no engano não é nada perto do esforço, bem ou mal, que você vai ter que fazer para ficar próximo do Criador. E se você se afastar, começar a dar descaso para tudo, daqui a pouco o Pai tira a visão de você. E aí você não vê mais nada do que você via antes, você começa a viver no limbo, você começa a viver numa cegueira e nem percebe. Porque é nítido ver que essas pessoas que estavam, de certa forma, num caminho ali da luz do Pai, que estão negando a Cristo, que estão negando a Bíblia, que estão negando a bondade de Deus, dá pra ver que elas estão cegas, elas estão falando aquilo com tanta convicção que você vê o tamanho da cegueira espiritual que a pessoa está. Por estar negando tudo que antes ela estava pregando. Então tome muito cuidado quando você se afastar de Deus. Porque se você perder a visão espiritual, meu amigo, você pode perder tudo na sua vida. Mas não se deixe perder essa bênção espiritual que Deus te deu, porque esse é o maior presente, a maior bênção que você poderia ter recebido na sua vida inteira. Você pode perder tudo nessa terra, tudo que for terreno, casa, carro, coisas materiais, família, saúde, mas não perca a bênção espiritual que Deus deu para você. E se você ainda não teve essa experiência com Deus, se aproxima da Bíblia, se aproxima da palavra, leia a palavra todos os dias, procure entender a Bíblia, faça uma leitura tranquila de Gênesis a Apocalipse, do começo da Bíblia até o final, tá? Porque uma parte complementa a outra. Que uma hora vai chegar o teu chamado. Deus tem um propósito com todo mundo em algum momento da vida e esse tempo é dele, não é nosso. Então é isso. Até a próxima.